Leonardo transformou a vida de uma mulher esquecida pelo mundo. Ela vendia balas no sinal, invisível aos olhos apressados da cidade. Mas bastou um olhar, um gesto, para que tudo mudasse. O que era apenas mais uma manhã comum em Recife se tornou o início de uma revolução silenciosa. E tudo começou quando Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja, decidiu parar o carro e abrir o coração para alguém que fez parte do seu passado e que voltaria para transformar não só a própria história, mas a de muitos outros. Antes de te contar como esse reencontro comoveu o Brasil inteiro, se inscreve no canal agora, deixa o seu like e comenta aqui de onde você está nos acompanhando. É sempre incrível saber até onde essas histórias emocionantes chegam. Era uma quarta-feira quente em Recife. O sol castigava o asfalto, os carros se arrastavam no trânsito engarrafado, e a cidade parecia seguir seu ritmo caótico de sempre. No meio de tudo isso, uma van preta de luxo estava parada no sinal, vidros escuros fechados, ar-condicionado no máximo. Lá dentro, Leonardo, 61 anos, cantor sertanejo consagrado, olhava para fora sem imaginar que estava a segundos de reviver um pedaço esquecido de sua própria alma. No sinal, entre os carros, uma mulher de passos lentos se aproximava. Trazia pendurado no pescoço um suporte improvisado com balas, e no rosto as marcas de uma vida dura. Era Ana. Cabelos grisalhos presos com simplicidade, roupas gastas pelo tempo, dignidade intacta apesar das dificuldades. Leonardo a olhou, franziu o senho. Algo naquele rosto mexeu com ele. Uma memória distante, mas viva. O vidro começou a descer. O calor de fora invadiu o carro junto com uma emoção inesperada. Os olhos dos dois se cruzaram. Por um instante, tudo parou. Leonardo pronunciou o nome dela. Ana. Ela hesitou, confusa. Só depois de alguns segundos, reconheceu aquele rosto famoso que agora sorria com a ternura de um menino. Era ele. O mesmo Leonardo que, décadas atrás, sonhava com ela nos becos da juventude, dividia pão com manteiga e planos impossíveis. Aquele menino agora era um homem feito, bem-sucedido, e ela havia sido deixada para trás. Carlão, o motorista, observava em silêncio, sem saber se estava diante de uma cena romântica, um milagre urbano ou os primeiros minutos de algo que o país inteiro logo conheceria. E ele fez o que qualquer pessoa faria hoje, pegou o celular e gravou. Aquela gravação viralizou. Não pela fama de Leonardo, mas pela reação sincera de Ana. Pela forma como ela segurou o choro, como tentou esconder a vergonha de sua situação. E pela forma como Leonardo não hesitou em dizer: "Você vem comigo." Foi o início de uma mudança poderosa. Ana deixou o sinal de trânsito, mas não para virar celebridade. Ao lado de Leonardo, ela redescobriu sua voz, sua dignidade, mais do que tudo, seu propósito. O Brasil assistiu, emocionado, ao renascimento de uma mulher que por pouco não foi esquecida para sempre. E essa é só a primeira parte dessa história. Porque Ana não foi só resgatada, ela também se tornou resgate para muitos. Quer saber como isso aconteceu? Fica com a gente, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. O nome dele é Leonardo. Aos 61 anos, ele carrega uma trajetória de sucesso que poucos conseguem alcançar. Palcos lotados, discos de ouro, turnês esgotadas pelo Brasil inteiro. Uma vida de fama, conforto e reconhecimento. Mas por trás dos holofotes, Leonardo nunca esqueceu de onde veio. Criado em um bairro simples de Recife, aprendeu desde cedo a lutar pelo que queria. Seus primeiros acordes foram feitos com violão emprestado, as primeiras canções cantadas em bares pequenos e festas de rua. Apesar do brilho atual, Leonardo sempre carregou dentro de si as marcas do menino sonhador, que acreditava no poder da música e nos amores que a vida leva e traz. E entre esses amores, havia um que nunca se apagou da memória, Ana. Ana tem hoje 60 anos. Sua vida seguiu por caminhos bem diferentes dos de Leonardo. Depois que se separaram na juventude, ela enfrentou tempos difíceis. Trabalhou como diarista, cuidadora de idosos, vendedora ambulante. Perdeu o pai, depois a mãe. A cidade foi ficando mais dura, as oportunidades mais escassas. Acabou morando de favor, depois em ocupações, até finalmente cair na rua. Nos últimos anos, sobreviveu vendendo balas nos sinais de trânsito de Recife. Sempre digna, sempre em silêncio. Ninguém sabia de sua história. Era mais uma entre tantas vozes abafadas pela pressa da cidade. Os dois mundos, o do artista de luxo e o da mulher invisível, pareciam não ter mais nenhuma conexão. Mas o destino, com sua maneira peculiar de surpreender,
resolveu cruzá-los novamente naquele sinal vermelho. E o que poderia ter sido apenas um reencontro breve se transformaria em algo muito maior. Carlão, o motorista de Leonardo, também tem um papel importante nessa história. Discreto, sempre ao lado do patrão nas viagens e compromissos, é o tipo de pessoa que observa mais do que fala. Naquele dia, foi ele quem gravou o momento exato em que Leonardo reconheceu Ana e desceu do carro. Não fez por estratégia, nem por audiência. Foi instinto. Viu a emoção nos olhos do patrão e sentiu que aquele instante era especial. Mais tarde, com a permissão de Leonardo, o vídeo foi compartilhado. E o que se viu foi uma onda de emoção se espalhando pela internet. Milhares de pessoas se reconheceram na história de Ana. Gente que também teve um grande amor perdido, gente que também já foi invisível, gente que entendeu que o tempo não apaga tudo, ele apenas espera o momento certo para reacender. Após o reencontro, Leonardo levou Ana até seu estúdio. Um espaço moderno, repleto de instrumentos, fotos de momentos históricos de sua carreira, discos pendurados nas paredes. Um universo completamente diferente do que Ana conhecia. Mas, curiosamente, ela não se intimidou. Sentou-se, olhou ao redor, e quando Leonardo pegou o violão e começou a tocar uma velha melodia que os dois cantavam na juventude, seus olhos se encheram d'água. Ela se lembrava da letra, cada palavra, cada pausa. E naquele estúdio, onde tantos artistas famosos já passaram, Ana voltou a cantar. Não para um público, mas para uma memória. Para um sentimento. Para ela mesma. Esse momento foi apenas o começo. Era como se, ao reencontrar Ana, Leonardo também tivesse reencontrado uma parte esquecida de si. A parte que sonhava, que sentia mais que planejava, que via beleza nas coisas simples. E Ana, ao ser acolhida sem julgamento, começou a reencontrar sua própria voz. Ela ainda não sabia, mas em breve se tornaria símbolo de algo muito maior do que um reencontro amoroso. Dois destinos que pareciam seguir em linhas paralelas agora estavam entrelaçados de novo. E o Brasil começava a assistir, com o coração apertado, o desabrochar de uma nova história construída sobre as ruínas de um passado que insistiu em não morrer. O semáforo piscava em amarelo quando Leonardo olhou pela última vez para o rosto de Ana, ainda sem acreditar no que seus olhos viam. Em pleno sinal da Avenida Agamenon Magalhães, ele, um dos maiores ídolos sertanejos do Brasil, estava parado diante de uma mulher que um dia foi tudo para ele, e agora parecia esquecida por todos. O trânsito logo se transformaria num ruído ao fundo, porque naquele momento, o tempo desacelerou. Não havia carros, não havia buzinas. Só havia aqueles olhos se reconhecendo depois de tantos anos. O coração de Leonardo bateu mais forte. O rosto dela estava marcado pelo sol e pelo tempo, mas os traços ainda carregavam algo familiar. Os olhos eram os mesmos. O jeito de andar, ainda que mais lento e cansado, tinha a mesma delicadeza que ele lembrava. E então ele falou, quase num sussurro, Ana. Ela parou, um pouco assustada, pensou que fosse só mais alguém tentando vender piedade ou puxar assunto à toa. Mas havia algo naquela voz que mexeu com suas lembranças. Olhou bem. A barba, os olhos, aquele jeito de inclinar o rosto, não podia ser. Mas era. Leonardo. Ela perguntou, como se não acreditasse. Ele apenas sorriu. E naquele sorriso havia tanto, surpresa, carinho, culpa, saudade. Sem pensar duas vezes, Leonardo abriu a porta da van. Sobe aqui. Vamos conversar. Ana hesitou. Olhou ao redor, envergonhada com a situação. Estava com uma blusa velha, suada, segurando um saco de balas. Seu orgulho sussurrava para ela recusar. Mas havia algo no olhar de Leonardo que dissolveu qualquer resistência. Ela entrou. Dentro da van, o ar-condicionado contrastava com o calor que ela enfrentava todos os dias nas ruas. Carlão, no banco da frente, assistia em silêncio, tentando esconder a emoção. Leonardo não sabia por onde começar. Tantos anos, tantas histórias atravessadas pelo tempo. Você sumiu, ele disse. Ela respirou fundo. A vida sumiu comigo. Eles conversaram por minutos que pareciam horas. Ele queria saber tudo, onde ela esteve, o que aconteceu, como foi parar ali. Ana, com humildade e firmeza, contou o que podia. Falou das perdas, das noites mal dormidas, dos anos tentando sobreviver. Mas falou sem vitimismo. Ana tinha uma dignidade que o tempo não roubou. E Leonardo, ouvindo tudo, sentia o coração apertado. Como ele não soube. Como ninguém avisou. Foi nesse momento que Carlão,
com delicadeza, tirou o celular do bolso e começou a gravar discretamente. Não havia sensacionalismo. Era um registro sincero. O vídeo mostrava Leonardo segurando a mão de Ana, com os olhos marejados, dizendo: "Você não vai voltar para esse sinal. Vem comigo. A gente dá um jeito." A frase correu o país em questão de horas. O vídeo explodiu nas redes sociais. Celebridades compartilharam, fãs se emocionaram, jornais repercutiram. Mas o mais forte não foi a fama de Leonardo. Foi a reação de Ana. Ela não chorou desesperadamente, não fez escândalo. Ela apenas respirou fundo e disse: "Obrigada por me ver." Essa foi a virada. O reencontro não foi só emocional. Foi existencial. Era como se, naquele instante, Ana voltasse a existir para o mundo. Ela não era mais apenas uma vendedora de balas. Era alguém com história, com nome, com voz. E Leonardo, ao estender a mão, não estava apenas resgatando uma memória. Estava dando início a uma nova vida para ela. Aquele simples gesto de abaixar o vidro do carro e dizer "Ana" transformou o curso daquela quarta-feira. E, sem que eles soubessem, também começava a transformar vidas muito além da deles. Uma história que deixaria de ser apenas lembrança para se tornar movimento, canção e, principalmente, exemplo. O reencontro foi apenas o começo. Naquela mesma tarde, depois do reencontro inesperado, Leonardo não hesitou. Levou Ana diretamente para seu estúdio, localizado em uma área nobre de Recife. O local, moderno, espaçoso e silencioso, contrastava fortemente com o barulho das ruas de onde ela viera. Era um espaço sagrado para ele, ali nasceram alguns de seus maiores sucessos. Mas, ao trazer Ana para dentro daquele ambiente tão pessoal, Leonardo não estava apenas oferecendo conforto. Estava dizendo, sem precisar de muitas palavras, que ela ainda fazia parte da sua história, que ainda havia um lugar para ela em sua vida. Ana entrou tímida, com passos curtos, olhando ao redor com cautela. As paredes estavam cobertas de prêmios, capas de discos, fotos com artistas renomados. No canto, instrumentos afinados, esperando a próxima melodia. Ela sorriu discretamente ao ver um retrato antigo de Leonardo no início da carreira, com o mesmo sorriso de menino que ela conheceu décadas atrás. Sentou-se devagar em uma poltrona de couro marrom. Não era só um estúdio. Era como se estivesse entrando em outra dimensão. Leonardo, percebendo o peso do momento, pegou o violão. Sorrindo, falou baixinho: "Lembra disso aqui?" E começou a dedilhar os primeiros acordes de uma música que os dois cantavam na adolescência. A amiga que o tempo guardou. Ela se emocionou de imediato. Os olhos brilharam, as mãos tremeram. E então, como se os anos não tivessem passado, Ana começou a cantar. Sua voz estava diferente, mais rouca, mais marcada pelo tempo, mas havia uma emoção crua, quase intacta. Era a voz de alguém que sobreviveu. De alguém que teve tudo para calar, mas escolheu continuar cantando, nem que fosse apenas por dentro. Leonardo não conteve as lágrimas. Carlão, em silêncio, gravou mais um trecho. E esse vídeo, assim como o primeiro, também foi parar nas redes sociais. Dessa vez, a resposta foi ainda mais poderosa. O público reagiu com entusiasmo. Nos comentários, surgiram mensagens de apoio, admiração, identificação. "A voz dela me fez chorar", escreveu uma seguidora. "Essa mulher representa minha mãe, minha tia, minha vizinha, mulheres fortes que o mundo esquece." O Brasil inteiro começou a prestar atenção em Ana. Não apenas como a ex-namorada reencontrada, mas como símbolo de resistência, de ternura, de verdade. Com o vídeo ganhando força, programas de TV e portais de notícias procuraram Leonardo. Todos queriam saber mais sobre a mulher que emocionou o cantor. Mas Leonardo fez questão de proteger Ana naquele momento. Ela não é um personagem. É uma pessoa. E a história dela merece ser contada com respeito, afirmou em uma entrevista. Ainda assim, ele aceitou um convite para que Ana participasse de um evento beneficente que ele já havia agendado em Recife, com arrecadação voltada para projetos sociais. Foi nesse evento que surgiu a ideia de fazer uma apresentação especial com Ana. Leonardo, emocionado com a repercussão, compôs uma nova versão de A Amiga que o Tempo Guardou, adaptando os versos à história deles. Um dueto, com letra que falava de reencontro, perdão e recomeço. Ana ensaiou por dias, enfrentando nervosismo, insegurança e uma avalanche de sentimentos que ela nem sabia que ainda existiam. Mas havia algo dentro dela, algo que estava acordando. E no dia do evento,
Quando os dois subiram ao palco juntos, a plateia se levantou antes mesmo da primeira nota ser cantada. Era mais do que música. Era testemunhar a transformação de uma vida. Era ver, ao vivo, o poder de uma segunda chance. E naquela noite, Ana não era mais apenas a mulher que vendia balas. Ela era a mulher que havia voltado a cantar. A mulher que o tempo não apagou. A mulher que, com a própria história, tocava corações. E isso era só o começo. O sucesso do vídeo de Ana cantando ao lado de Leonardo foi imediato. Nas redes sociais, sua voz emocionada e verdadeira virou símbolo de superação. Em poucos dias, ela passou de anônima a referência, sendo convidada para entrevistas, matérias especiais e até campanhas publicitárias. Pessoas se inspiravam em sua trajetória, em sua força, em sua capacidade de recomeçar aos 60 anos com dignidade. Mas, como sempre acontece quando há holofotes, começaram a surgir também os interesses oportunistas. Foi nesse contexto que apareceu Júlio Martins, um empresário musical experiente, conhecido nos bastidores do show business por transformar histórias emocionantes em produtos lucrativos. Ele ligou para Leonardo, inicialmente elogiando a apresentação de Ana. Disse que ficou tocado com a história e que queria propor algo grande. Mas rapidamente ficou claro que seu interesse ia além da emoção. Ele via em Ana uma mina de ouro. Júlio pediu uma reunião particular com Ana. Leonardo, cauteloso, não proibiu, mas alertou Ana. Ouça com o coração, não com os ouvidos. Ela concordou em conversar. No encontro, Júlio foi direto. Disse que acreditava no talento dela e propôs uma carreira solo. Você tem carisma, tem uma história poderosa. Se quiser, eu te coloco no mercado com força total. Programas, discos, shows. Mas precisamos trabalhar sua imagem, separar um pouco do Leonardo. Construir algo seu, independente. Ana ouviu tudo em silêncio. Júlio falava com entusiasmo, números, estratégias, contatos. Mas havia algo que incomodava em suas palavras. Era como se ele não a visse de verdade, mas enxergasse apenas um personagem moldável, uma marca. A gente deixa essa coisa do reencontro como um começo, mas depois segue só com você. Nada de dueto, nada de parecer dependente. Vamos construir a Ana artista, não a Ana resgatada. A proposta mexeu com ela. Não era fácil ouvir que seu sucesso poderia ser maior se afastasse de quem lhe estendeu a mão. E Ana, apesar de forte, também era humana. Estava há pouco tempo fora da rua. As tentações eram reais, estabilidade, independência, a chance de construir algo só dela. Pela primeira vez, ela sentiu dúvida. E, com ela, veio a culpa. Afinal, Leonardo havia feito tudo por ela sem esperar nada em troca. Nos dias seguintes, Ana ficou calada. Evitou comentar o assunto com Leonardo. Passava mais tempo sozinha, refletindo, escrevendo, até chorando em silêncio. Era como se estivesse sendo puxada por dois lados. De um, a gratidão. Do outro, a possibilidade de autonomia, de mostrar ao mundo que podia caminhar com as próprias pernas. Mas algo ainda não fazia sentido. Leonardo, por sua vez, percebeu a mudança no comportamento dela. Mas não pressionou. Ele sabia que cada pessoa tem seu tempo, e que até a dúvida faz parte do processo de reconstrução. Ainda assim, em seu coração, sentia medo de perder Ana de novo, não por orgulho, mas por afeto. Por saber que o mundo nem sempre é gentil com pessoas sinceras como ela. Júlio insistia. Mandava mensagens, ligava, enviava contratos com promessas tentadoras. É a sua chance de sair da sombra, dizia. Não deixe passar. Ana lia, relia, mas algo em seu íntimo ainda gritava. Será que é isso mesmo que eu quero? O conflito crescia dentro dela. A fama repentina, a pressão do mercado, a tentação de seguir um caminho aparentemente brilhante, mas que exigia negar suas raízes, sua história, sua conexão com quem lhe estendeu a mão no momento mais difícil. Era o dilema que tantas pessoas enfrentam quando o sucesso aparece: seguir o brilho que apaga o passado, ou manter-se fiel às origens, mesmo que isso signifique um caminho mais lento, mas muito mais verdadeiro. Ana estava diante da maior decisão da sua nova vida. E o Brasil, atento, esperava para ver o que ela faria. A resposta viria em rede nacional. E mudaria tudo. O convite veio de um dos maiores programas de televisão do país. Um especial ao vivo com plateia, música, emoção e direito a surpresas no palco. O apresentador queria contar a história de Ana do começo ao fim, e Leonardo faria uma participação especial. Júlio Martins,
o empresário ambicioso, viu ali a grande vitrine para lançar Ana como estrela solo. Enviou figurino, maquiadores, roteiros ensaiados e até trechos prontos de resposta para a entrevista. Tudo calculado para que Ana brilhasse, sozinha. Horas antes da entrada ao vivo, Ana estava em um camarim luxuoso. Era a primeira vez que sentava em uma cadeira de maquiagem desde que vivia nas ruas. Olhava-se no espelho, quase sem se reconhecer. A produção queria que ela falasse da superação, mas também sugeria que evitasse citar demais Leonardo. Foca na sua jornada, Ana. O público quer ver você, não mais um dueto emocional. Mostra que agora você é independente, dizia uma produtora com tom doce, mas firme. Na sala ao lado, Leonardo esperava, tranquilo. Sabia que Ana estava dividida. Não era sobre ciúme ou apego. Era sobre valores. Ele havia aprendido, com os anos de estrada, que o sucesso pode ser um veneno quando é alimentado só por vaidade. Mas também sabia que precisava deixar Ana fazer sua escolha. Estava ali para apoiá-la, independentemente do caminho que ela tomasse. No fundo, torcia para que ela seguisse o coração, não os contratos. A plateia estava cheia. Gente de todo o Brasil, olhos atentos, esperando pela mulher que conquistou corações com sua simplicidade e sua voz tocante. Quando Ana entrou, foi ovacionada. Aplausos de pé, sorrisos e lágrimas. Ela vestia um vestido simples, azul, que lembrava os tons do céu de Recife. Caminhou devagar até o centro do palco. A música de fundo parou. Silêncio total. Era a hora da verdade. O apresentador, experiente, conduzia com habilidade. Recontou sua história, falou do reencontro com Leonardo, da apresentação no evento beneficente, da repercussão nas redes. Ana respondia com calma, emoção contida, escolhendo bem as palavras. Até que veio a pergunta-chave. Ana, você recebeu uma proposta para seguir carreira solo. Já pensou em se afastar do Leonardo e construir uma história só sua? A câmera fechou no rosto dela. Ana respirou fundo. Olhou para a plateia. Depois para Leonardo, que estava sentado na primeira fileira. E então, com a voz firme, respondeu. Sim, recebi. Fiquei em dúvida. Quem não ficaria? A promessa de crescer, de brilhar, de ter um nome reconhecido. Mas sabe, se eu estou aqui hoje, não é só porque tenho voz. É porque alguém me viu quando ninguém mais via. Foi o Leonardo quem abaixou o vidro do carro e disse meu nome. Quem estendeu a mão sem esperar nada em troca. Quem me fez lembrar que eu sou gente. E eu não quero construir nada que me peça para apagar isso. Minha história não começou agora. Minha história começou lá atrás, quando eu ainda era só Ana. E é com ele, com essa gratidão, que eu sigo. Porque o sucesso que exige que a gente negue nossas raízes, não é sucesso. É vaidade. A plateia explodiu em aplausos. O apresentador, emocionado, ficou em silêncio por alguns segundos antes de retomar. Leonardo, com os olhos marejados, levantou-se e foi até o palco. Abraçou Ana longamente, como quem entende que ali, naquele instante, algo muito maior havia acontecido. Júlio Martins, nos bastidores, apenas fechou os papéis que havia preparado. Sabia que havia perdido. Ana não seria produto de mercado. Seria uma mulher de verdade, com história, com lealdade. E isso, nenhum contrato compraria. A decisão de Ana, ao vivo, diante do país inteiro, foi mais do que uma resposta. Foi um manifesto. Uma declaração pública de que a gratidão, a dignidade e a verdade ainda têm lugar no coração das pessoas. E foi ali, naquele palco, que Ana não escolheu entre fama e amizade. Ela escolheu a própria essência. E ganhou o Brasil inteiro. Os dias que se seguiram à emocionante declaração de Ana no programa de TV foram de intensa repercussão. O vídeo da fala dela se espalhou pelo país, emocionando milhões. Portais de notícias, influenciadores e artistas comentavam a postura firme e humilde de uma mulher que, mesmo diante das luzes e promessas do estrelato, escolheu a gratidão e a verdade. Mas Ana não queria viver de aplausos passageiros. Ela sabia que aquele momento de visibilidade poderia se transformar em algo duradouro, não para alimentar sua vaidade, mas para devolver o que havia recebido, uma chance de recomeçar. Foi Leonardo quem deu o próximo passo. Silencioso, como sempre foi quando o assunto era ajudar sem fazer alarde, ele reuniu sua equipe e organizou um plano. Comprou um imóvel em Recife, em um bairro de classe média, não muito longe do lugar onde Ana costumava vender balas. Ali, mandou reformar uma antiga casa para transformá-la em um pequeno estúdio comunitário de música.
Um lugar simples, mas com estrutura profissional, microfones, instrumentos, sala de ensaio, isolamento acústico e, o mais importante, portas abertas para quem mais precisava. No dia em que levou Ana até lá pela primeira vez, ela mal conseguiu entrar. Ficou parada na calçada, olhando para a fachada onde se lia, pintado com letras delicadas, espaço voz de Ana. Um nome sugerido por Leonardo. Não é só sobre sua voz, Ana, ele explicou. É sobre a voz que você despertou em tanta gente. Ana entrou devagar. Tocou nos instrumentos com reverência. Sorriu ao ver fotos nas paredes com frases inspiradoras e imagens de jovens da comunidade. Isso tudo é para mim? Perguntou com os olhos cheios d'água. É para você e para todos que, como você, já foram esquecidos. Agora é a sua vez de lembrar a eles o quanto ainda podem cantar, respondeu Leonardo. Ali começou uma nova fase. Ana passou a ministrar aulas de canto gratuitas para jovens carentes da região. No início, tímida, insegura. Não tinha formação técnica, não conhecia métodos de ensino. Mas tinha o que nenhum diploma entrega: sensibilidade, vivência, escuta. Seus alunos, meninos e meninas entre 10 e 18 anos, rapidamente se encantaram com sua paciência e sua história. Muitos vinham de famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns já haviam abandonado a escola, outros nunca tinham sequer entrado em um estúdio. E agora, ali estavam, aprendendo a respirar, a modular, a se expressar. A acreditar que também tinham uma voz. Leonardo acompanhava de perto. Sempre que estava em Recife, passava no estúdio. Levava artistas amigos, fazia doações, gravava vídeos discretos. Mas a liderança era de Ana. E ela levava aquilo com seriedade. Cuidava dos horários, ajudava a limpar o espaço, preparava lanches, ligava para os pais dos alunos quando algum deles faltava. Era como se ela tivesse encontrado seu propósito, não apenas cantar, mas fazer outros cantarem também. O espaço Voz de Ana logo se tornou referência. Reportagens começaram a aparecer, mostrando o impacto social do projeto. Doações chegaram, empresas locais ofereceram ajuda, voluntários se apresentaram. E Ana, mesmo diante de toda essa atenção, mantinha os pés firmes no chão. Quando perguntada por uma repórter o que ela sentia ao ver tudo aquilo, respondeu: "Sinto que estou viva. E que minha vida, agora, serve para algo além de mim." Naquela comunidade, Ana já não era mais apenas a mulher do reencontro, nem a que cantou na televisão. Ela era a professora, a conselheira, a mentora. E Leonardo, ao vê-la florescer dessa maneira, sentia-se mais realizado do que em qualquer prêmio que já recebeu na vida. Afinal, sua maior composição não foi uma canção, foi a transformação silenciosa, mas profunda, de uma vida que agora transformava outras. E isso era apenas o começo de um novo legado. O grande dia chegou. Era o primeiro recital dos alunos do Espaço Voz de Ana. O pequeno auditório comunitário, adaptado dentro do próprio estúdio, estava lotado. Pais, vizinhos, professores e moradores da região ocupavam cada canto disponível. Alguns ficaram em pé, outros se espremiam para conseguir enxergar o palco improvisado. Não havia camarins luxuosos, nem luzes de grandes produções. Mas havia um brilho diferente no ar, o brilho da superação coletiva, da arte como ferramenta de renascimento. Ana vestia uma blusa branca simples e uma saia florida. Cabelos presos, rosto calmo, mas olhos marejados. Caminhava entre os alunos, conferindo figurinos, acalmando nervosismos, ajeitando microfones. Alguns jovens tremiam de ansiedade. Outros não conseguiam parar de sorrir. Para muitos deles, era a primeira vez que se apresentariam para uma plateia. Para todos, era a primeira vez que alguém os olhava com expectativa e respeito. Leonardo estava lá, sentado discretamente na segunda fileira, sem alarde, como sempre. Ao seu lado, Carlão filmava com o celular. Havia um orgulho silencioso nos olhos do cantor. Ele sabia que aquele momento não era sobre ele, mas tudo nele respirava gratidão por ter feito parte dessa transformação. As luzes se apagaram. Um foco iluminou o centro do palco. Ana pegou o microfone. A plateia silenciou. Com voz firme e pausada, ela começou. Boa noite. Há pouco tempo, eu estava em um sinal de trânsito vendendo balas. Invisível. Mas um gesto de alguém que não me esqueceu me fez lembrar que eu ainda estava aqui. E esse gesto me trouxe até este palco. Hoje, não sou mais apenas Ana. Sou professora, sou aprendiz,
Sou alguém que descobriu que o maior presente da vida é poder levantar outras pessoas. Esses jovens que vocês vão ver hoje, eles me ensinaram mais do que eu poderia ensinar a eles. Aplausos. Muitos. E então, um a um, os alunos subiram ao palco. Apresentaram canções populares, versões emocionantes de clássicos sertanejos e autorais escritos durante as aulas. Vozes firmes, vozes trêmulas, mas todas com algo em comum, verdade. O público chorava, sorria, batia palmas. Ao final de cada apresentação, Ana subia ao palco, abraçava o aluno e entregava uma flor simbólica, dizendo: "Você tem voz. Nunca esqueça disso." Na última música da noite, todos os alunos voltaram ao palco. Ana pegou o violão. Leonardo não sabia, mas ela havia preparado uma homenagem especial. Com os jovens formando um semicírculo ao seu redor, Ana começou a cantar uma nova versão de A Amiga que o Tempo Guardou. Só que dessa vez, a letra falava de recomeço, de coragem, de gratidão. E no refrão, olhou para Leonardo e cantou: "Teu gesto me trouxe de volta à canção. Fez florir o que o tempo calou. E hoje eu canto, não mais sozinha. Porque a vida em mim voltou." Leonardo não conteve as lágrimas. A plateia também não. Era mais que uma música. Era um ciclo se completando. Ana não estava mais sendo resgatada. Agora era ela quem resgatava. A mulher que fora invisível, agora era farol. Ao final do recital, Ana voltou ao centro do palco e disse: "Hoje, minha maior conquista não está na fama, nem na música que viralizou. Está aqui, nesses rostos. Está no brilho desses olhos que me enxergam como professora, como alguém que acredita. Meu sucesso não é ter sido descoberta. É descobrir que posso transformar, assim como fui transformada." Aplausos de pé. Leonardo, emocionado, foi até o palco, a abraçou e sussurrou: "Você não só voltou. Você floresceu." Naquela noite, ninguém saiu igual. Ana mostrou que o verdadeiro espetáculo da vida acontece quando temos coragem de permanecer fiéis à nossa essência, e com ela, iluminamos caminhos para os outros. O recital terminou, mas a mensagem ficou no coração de todos. Há uma música dentro de cada pessoa esperando para ser ouvida, basta alguém acreditar. As luzes do pequeno auditório se apagaram lentamente, mas a energia que pairava no ar continuava pulsando como uma canção que se recusa a terminar. Após o recital, as crianças corriam, riam, tiravam fotos com Ana e Leonardo como se estivessem diante de super-heróis, e, de certo modo, estavam. Eles não vestiam capas, mas carregavam no peito o maior poder que alguém pode ter, a capacidade de transformar realidades com empatia, arte e coragem. Leonardo, recostado em uma das paredes, observava tudo com um sorriso sereno. Não era o sorriso do artista que conquistou multidões com sucessos sertanejos. Era o sorriso do homem que, sem saber, havia composto a mais bonita melodia da sua vida, uma história de reencontro, resgate e renascimento. Engraçado, disse ele a Carlão, que gravava tudo com aquele olhar de cineasta amador apaixonado. A gente acha que vai salvar uma pessoa, mas no fim, é ela quem salva a gente. Ana, cercada por seus alunos, parecia flutuar entre agradecimentos e abraços. Uma das crianças puxou sua blusa e perguntou: "Tia Ana, quando vai ter outro show?" Ela sorriu e respondeu com leveza: "Sempre que vocês estiverem prontos para cantar. A música não precisa de palco, só precisa de verdade." Mas a noite ainda guardava uma última surpresa. Carlão, sempre antenado, transmitia tudo ao vivo para o canal do estúdio recém-criado por Leonardo, o Vozes que Renasceram. Comentários não paravam de chegar. "Estou chorando aqui de Salvador. Que história linda. Minha mãe viveu algo parecido. Obrigado por dar voz a ela também." Foi aí que Leonardo teve uma ideia inusitada. Pegou o microfone e subiu no palco improvisado com um brilho brincalhão nos olhos. "Gente, antes da gente encerrar essa noite maravilhosa, eu queria propor uma coisa aqui. Ana, o que você acha da gente lançar um novo quadro aqui no canal? Toda semana, você convida alguém da comunidade para contar sua história e cantar uma música. A gente grava aqui mesmo. Pode ser um pedreiro, uma professora, um camelô, uma cozinheira, gente com verdade na voz e no coração." A plateia vibrou. Ana riu, surpresa, e respondeu com o humor doce que sempre carregou: "Ué, e quem disse que cantor sertanejo entende de produção de vídeo? Vai virar youtuber agora, Leonardo." Ele riu alto. "Ué, se você virou professora de música aos 60, por que eu não posso virar produtor de conteúdo aos 61?
Risos tomaram conta do salão. Foi um encerramento leve, espontâneo e absolutamente coerente com tudo o que aquela jornada havia se tornado, uma celebração da autenticidade, do improviso da vida, da beleza que existe em recomeçar, mesmo quando ninguém mais aposta que há tempo para isso. No fim da noite, enquanto as luzes se apagavam de vez e as crianças recolhiam as partituras, Ana pegou o microfone uma última vez. Se essa história chegou até você, é porque talvez você também esteja precisando lembrar que ainda dá tempo. De cantar, de recomeçar, de perdoar, de ajudar alguém. Eu não sei onde você está, mas eu sei, sua voz importa. Agora, se você acompanhou até aqui, aproveita esse momento bonito para fazer parte também dessa corrente do bem. Se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo de onde você está nos acompanhando. Vai que sua cidade é a próxima a receber uma história transformadora dessas. Porque se tem uma coisa que essa jornada nos ensinou, é que as melhores músicas da vida não são aquelas que tocam no rádio, mas sim as que nascem quando alguém tem coragem de escutar o outro. E você? Já escutou alguém hoje?